Meus senhores, minhas senhoras, sejam todos bem-vindos ao debate transversal. Hoje temos o prazer de receber o Manuel Taundi, ele que vai dialogar conosco sobre um tema muito importante. Manuel, saudações. Boa noite a todos aqueles que nos assistem lá em casa. Eu os saúdo, o meu nome é Manuel, como disse o nosso Dr. Munguam. Então, eu primeiramente quero agradecer pela oportunidade, agradecer por estar aqui para debater este tema juntos e vamos aprender. Estou muito feliz por estar aqui e nós vamos debater esse tema muito crucial para nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Taundi. Eu também quero lhe agradecer por ter aceito este convite. Na verdade, é algo extremamente importante que nós vamos discutir. Acredito que, querido telespectador, vai poder aprender, vai poder ganhar um pouco de esclarecimento sobre alguns assuntos, mas também vai nos ajudar a refletirmos em torno disto. Por isso, lhe convido a assistir do início até o fim e, acima de tudo, colocar os seus comentários, se subscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Taundi, hoje nós queremos falar das acusações de feitiçaria. Estamos a falar daqueles casos em que os filhos matam ou maltratam os seus pais. Então, é disso que nós vamos debater hoje. Vamos poder um pouco refletir sobre as causas desses conflitos e também procurarmos uma forma de combater, se calhar, este problema. A primeira questão que eu gostaria que esclarecesse um pouco é: o que é feitiçaria segundo as crenças popular das comunidades, principalmente aqui em Moçambique? Muito bem. Começando respondendo à primeira pergunta, que diz o que é feitiçaria segundo as crenças das comunidades. Bom, falando da feitiçaria, como disse o nosso doutor, que depende muito mais das crenças das comunidades. Por exemplo, nas comunidades nós definimos que a feitiçaria é o efeito negativo através daquilo que tem acontecido nas nossas casas. Por exemplo, quando acontece algo maléfico, por exemplo, a perda da família, ou não ter emprego, ou não conceber, ou não ter filho. Às vezes, cada crença acredita que isso só pode ser, esse efeito negativo, pode ser somente de uma família, ou da minha mãe, ou dos meus avós. Então, acaba atribuindo um nome que, na verdade, isso só pode ser uma feitiçaria. Então, é por isso que a feitiçaria nós definimos dependendo das crenças de cada comunidade. Por exemplo, a minha comunidade define feitiçaria como efeito negativo. Quando acontece numa família, por exemplo, a perda de uma família, não conceber, eles definem que isso só pode ser uma feitiçaria. Então, nós definimos a feitiçaria de acordo com as crenças. E é mais ou menos isso que eu entendo como que é feitiçaria. Muito bem, Manuel, pelo teu esclarecimento sobre este assunto. Na verdade, é um conceito que, se calhar, é percebido de formas diferentes, conforme estava a dizer, que isso varia de cultura em cultura, de comunidade em comunidade. E como nós queremos aprofundarmos mais sobre isto, olhando naqueles filhos que acreditam que os seus pais são feiticeiros, daí que decidem tirar a vida deles, ou decidem maltratar, ou mesmo abandonar as famílias, os pais nesse caso. E agora, por que alguns filhos acreditam que os pais são feiticeiros? Bom, alguns filhos acreditam que os seus pais são feiticeiros. É isso no início que eu estava a dizer. Quando acontece algo maléfico numa família, ou algo que não agrada uma família, eles começam a procurar a solução. Só a forma de procurar a solução
eu trago este, na verdade, este tema, porque nós não sabemos como procurar solução ou não sabemos como resolver solução numa família. Por exemplo, quando acontece algo maléfico, nós corremos naquilo que nós chamamos os profetas. Às vezes os profetas não trazem solução para nossas famílias. Nós corremos para os profetas, corremos às vezes para os macumbeiros, mas lá nós somos trazidos uma informação que na verdade não é verdadeira. Então eles contaram que dizem que minha mãe ou meu avô é feiticeiro ou feiticeira. É que a informação que eles levam lá no macumbeiro, ou nos curandeiros, ou nos profetas falsos, é aquilo que eles acreditam. Isso já tem a ver com crenças que eles já levam lá nos macumbeiros. Okay. Por exemplo, eu vou no macumbeiro, procuro a solução daquilo que tem acontecido na minha casa. Por exemplo, perdo uma família ou não tenho emprego. Às vezes eu procuro a solução, mas da forma que eu procuro a solução, se eu procuro no macumbeiro, a solução que eu trago lá, isso que eu digo que na verdade as minhas mães ou os meus avós são feiticeiros, é por isso que eles acreditam. Mas a forma de procurar a solução, nós precisamos na verdade pensar como procurar essa solução. Então, o que faz com que os filhos olham para os pais com aquela visão de que eles é que são feiticeiros é devido a essas consultas que eles andam a fazer nos curandeiros, nos macumbeiros, como estava a dizer, assim como nos falsos profetas. Bom, às vezes é que nós, aparência, eu digo sempre que a aparência às vezes engana. Por exemplo, nós quando temos avó lá em casa que tem 60 anos, aliás, 80 anos, São mesmo idosos. 90 anos, idosos, nós o que nós atribuímos esses nomes? Atribuímos que esse avô que não morre, esse avô que fica conosco aqui, pode ser ela que fez esse caso, ou é ela que me faz sofrer. Às vezes não são os macumbeiros, às vezes hoje não são os profetas, são os nossos pensamentos, a forma de nós pensamos, a forma que nós pensamos. Por exemplo, se eu pensar que a minha mãe está aqui comigo em casa e tem muitos dias ou de vidas, em aspas, em outras palavras. Sim. Então, nós falamos que na verdade pode ser elas que estão a me criar essas coisas, mas algo importante que nós precisamos saber: se a tua mãe vive contigo lá, se a tua avó vive contigo lá, como que pode te fixar por enquanto ela também quer o bem de teu? Exatamente. É. Aí que está a questão. Desde Desde da sua nascença até hoje, que vocês já sabem que este é velho, se calhar é feiticeiro. Como é que quer te a matar agora? Te deixou todo esse tempo. todo esse tempo, muito certo. Isso, na verdade, às vezes não são os macumbeiros, às vezes não são os profetas, às vezes são os nossos pensamentos, mas pensar que nada, a minha vida não está a andar bem por causa dessa minha mãe, a minha vida não está a andar bem por causa dessa minha avó. Então, nós precisamos, na verdade, saber como resolver os problemas. Muito bem. Manuel, será que essas acusações que muitos jovens têm feito com os seus pais, elas têm provas? Bom, às vezes não tem provas. É por isso que eu digo aqui, nós devemos saber agir. Quando nós deparamos com essa situação, precisamos saber agir. Porque se nós não saber agir, às vezes nós podemos agir de uma forma errada e depois vamos nos arrepender. Certo. Tá bem? Então, eles às vezes não têm provas. Só a forma de pensar é que dita aquilo que eles fazem lá em casa. Por exemplo, se eu não tenho prova, o que me aprova, na verdade, que a minha mãe é feiticeira? Ou a minha avó é feiticeira? Certo. Eu devo ter a prova. Então, às vezes eles procuram a prova onde? No macumbeiro ou nos profetas falsos. Que, na verdade, aquele profeta me disse que a tua mãe é feiticeira. Se for assim, eu vou agir dessa forma. Mas antes de nós agir, primeiro nós devemos pensar: será que na verdade minha mãe que nasceu, que teve tanto sacrifício para eu crescer, será que ela mesmo vai ser feiticeira ou vai ter capaz mesmo de me feitiçar? Nós precisamos também fazer autoavaliação quando acontece esse tipo de situação. Porque na verdade nós vamos agir de uma forma errada por enquanto não é. Então, dizer que tem prova, dizer que a minha mãe ou a minha avó é feiticeira, às vezes nós precisamos procurar as certezas. Sim. Muito bem, querido telespectador, nós aqui estamos a
discutir sobre os filhos que, de uma certa forma, acabam acusando os seus pais de feiticeiros, alegando que eles é que são responsáveis pelos sofrimentos deles. Então, estamos aqui a tentar debruçar-nos em torno disto. Agora, quais são as consequências dessas acusações? O que vem por detrás disto quando um filho acusa os seus pais ou decide maltratar, alegando que são feiticeiros? Quais são as consequências? Muito bem. Isso traz muitas consequências e tem muito impactos, principalmente impactos negativos. Certo? Sim. Nós, às vezes, vimos nas ruas as mães ou idosas que já não têm paradeiros. São os filhos mesmo que expulsam de casas, que a minha mãe, essa aqui é feiticeira, não dá a ficar comigo. Então, aquilo já cria abate psicologicamente para as nossas idosas, também cria abate psicologicamente na família. Por exemplo, se eu digo que a minha mãe é feiticeira, eu falo às vezes perante onde estão todos os meus filhos. Como que os meus filhos vão olhar a minha mãe? Justamente vão olhar de feiticeiro. De feiticeira, sim. Mas porque isso parte do próprio pai. Do pai, sim. Certo. O pai fala que a minha mãe é feiticeira. Como que os meus filhos vão olhar a avô? Vai chamar de feiticeira. E como que a minha mãe vai se sentir perante isso? Perante essa situação? Então isso cria, na verdade, impacto negativo quanto para a mãe, e que é chamada feiticeira. Cria também abate familiar e também cria separação. Às vezes nós vimos as nossas mães que ficam na rua, não é porque eles não têm família. Tem família, só que já não vive naquela família que criou-se uma coisa que separou-se nessa família. Por exemplo, encontramos idosos e lhe perguntamos até se consegue chorar só. Porque começa a lembrar naquilo que ela já passou. Exatamente. Começa a chorar. É porque passou, na verdade, aquilo de discriminação. Então isso cria, na verdade, impacto negativo. Negativo. Na verdade, isso é algo muito sensível a quem pode não perceber, mas nós que pelo menos já andamos por esses caminhos, conseguimos ver de facto pessoas que estão a mendigar, pessoas que estão nas ruas. Por exemplo, você entra no Shoprite, quando sai ali, encontra um velhote, está aí com uma mão assim, a pedir esmola. Está a ver essas coisas. É, de fato, algo muito sensível. E nós nos perguntamos, será que esses não têm família, não nasceram? Depois, a descobrir que tem filhos que até aguentou-lhe fazer tudo, dar de tudo para que esse aluno, parece esse filho possa estudar e hoje trabalha, tem uma visão de que o pai é que é feiticeiro. É muito sensível. E agora, o que a comunidade pode fazer para evitar essas coisas? Muito bom. O meu conselho para a comunidade é que a comunidade deve se sensibilizar ou a comunidade deve difundir essa informação, principalmente o que nós estamos a fazer aqui. Deve difundir a boa informação. É que na comunidade se acredita nas feitiçarias, ou se a comunidade acredita que, na verdade, nossos pais são feiticeiros, não dá boa informação à comunidade. Eu acredito que mesmo a comunidade vai acreditar naquilo que o filho ou a filha vai dizer que a minha mãe é feiticeira. Então a informação que eu trago ou a informação que deve trazer à comunidade é difundir a informação de uma boa forma. Por exemplo, nós não podemos dizer que os nossos pais são feiticeiros. Podemos dizer que as nossas mães são feiticeiras. Então a comunidade deve difundir a informação de uma forma correta. Falando nesse aspecto de difundir a informação de forma correta, acho que há uma tendência de que quando uma pessoa atinge uma certa idade, aquela idade mesmo de 60 anos, onde já é considerado idoso ou idosa, os jovens olham ele como se fosse causador de tudo, como se fosse feiticeiro. E isso vai passando de geração em geração. Hoje nós somos jovens, amanhã seremos idosos, não é? Então, hoje nós estamos a incutir, estamos a colocar a informação nos nossos filhos de que
quem envelhece, quem atinge aquela certa idade de velhice, virá feiticeiro. Amanhã isso vai ter um impacto direto conosco mesmo, porque nós também vamos chegar àquela idade. Sim. Vamos chegar Para só acrescentar, doutor, algo que nós devemos fazer com os nossos filhos, nós precisamos agradecer quando nós temos essas pessoas nas nossas casas. Certo. Porque na verdade aquelas pessoas são bibliotecas vivas. Exato. Nós precisamos mais explorar mais aquelas pessoas, como que a vida é. Então, quando nós temos aquilo de pensar que os nossos pais na verdade são os feiticeiros, não temos como nós aproveitar do conhecimento que tem os nossos avós lá em casa, porque na verdade os nossos avós têm muitas experiências para que eles possam nos ensinar. Então, a boa informação que nós devemos trazer para os nossos filhos ou para as pessoas que estão lá em casa é de nós valorizar, respeitar esses nossos avós que estão lá em casa, porque aqueles são bibliotecas vivas. Tem muitas coisas para que nós possamos aprender com eles. Muito bem. Amigo telespectador, este é um tema, não só um tema que deve ser visto como algo só para gastar o tempo. É um conhecimento sólido que nós estamos a trazer. Portanto, nós gostaríamos que nos ajudasse a partilhar essa informação. Não sabemos de que forma, ou leva o próprio vídeo para partilhar com algumas pessoas, ou leva os conhecimentos que nós estamos a transmitir aqui, de uma certa forma, transmitir para outras pessoas também, para que possam saber qual é a importância de ter aquelas pessoas adultas, conforme estava a dizer o Taonde, gostei da sua forma de colocar, são bibliotecas vivas. Nós devemos aproveitar. É com eles que nós vamos buscar aquilo que aconteceu no passado, de modo a perspectivar o nosso futuro. Porque sem o passado não tem como avançar para o futuro. É disso que nós estamos a falar. E agora, Taonde, que papel deve ter as autoridades, igrejas e escolas perante essa situação? Bem, até para começar, né, falando do governo, concordo muito bem que o governo já está a começar a fazer esse papel. Às vezes, não para todo o país, né? Exato. Mas às vezes outras regiões já está a começar, na verdade, a difundir a informação, também valorizar os idosos. Às vezes dá um salário, mas não aquele salário mesmo que nós conhecemos, pelo menos uns subsídios. Aquele apoio. Sim, aquele apoio, sim. E também nas igrejas ou nas escolas. Nas escolas é esse conhecimento que nós queremos que os professores que tragam esses temas como temas transversais. Não somente aqueles temas que podem ensinar no momento, mas trazer temas como temas transversais. Ou dar palestras mesmo nas comunidades, explicando os valores ou explicando a importância de ter esses idosos lá em casa. E nos governos é sensibilizar mais e ter mais apoio para esses idosos e valorizar esses idosos. E difundir também a informação que quando nós temos idosos em casa ou temos esses velhos lá em casa, é uma biblioteca viva. Exato. Então, nas igrejas são valorizadas. E nas igrejas também o que eu gosto é que lá explica que nós precisamos, na verdade, honrar esses nossos avós, honrar esses nossos pais. Porque mesmo na Bíblia nós encontramos que fala que aquele que honra o pai, mãe, que honra os idosos, na verdade, isso prolonga muito na terra. Exatamente. Então, é muito, na verdade, muito importante que nós valorizemos essas pessoas que nós temos lá em casa, que são idosos. É mais ou menos isso que... É exatamente isso. Nós somos jovens, precisamos de fazer alguma coisa para os nossos velhos. Eles nos ajudaram no momento em que tinham tudo certo, mas agora estão numa fase em que, eles precisam também de nosso apoio. E por que nós vamos dizer, não, agora que se vê uma pessoa que te nasceu desde os zeros até por aí, tens 40 e tal anos, se calhar, já é que você vê que ele tem uma tendência, ou seja, tem um objetivo de te matar. Por que não te matou este tempo? Taonde, em jeito de considerações finais, qual é a mensagem final que gostaria de deixar
para quem está a assistir-nos neste momento? Sim, muito bem. A informação que eu posso deixar para todos aqueles que estão nos assistir nisso é que nós precisamos, na verdade, valorizar aquilo que eu estava a dizer no início, valorizar os nossos idosos e respeitar eles, e nós precisamos mais explorar mais deles, porque na verdade tem muitas coisas que nós não aprendemos através do quê? Basta nós atribuir esse nome, que é na verdade esse idoso que está aqui, só está a acabar comida, é feiticeiro, a minha vida não anda bem, porque ele é que faz essas coisas, ou ele é que faz essas coisas. Nós perdemos muitas coisas mesmo, porque nós não temos como explorar aquele conhecimento. Como é que você vai explorar conhecimento numa pessoa que você já heritou? Exato. Como é que você vai pedir ajuda quando é uma pessoa que você vinha, na verdade, irritando essa pessoa? Exato. Não tem como ele te explicar como que a vida é. Então, nós precisamos, na verdade, respeitar essas pessoas e valorizar essas pessoas, porque aquelas pessoas têm muitas coisas para, na verdade, nos dar. E até hoje em dia, falando do Dr. Mbambe, hoje em dia as pessoas não são abençoadas, em outras palavras. É por causa do quê? Desprezamos esses princípios. Exatamente. Sim, desprezamos essas coisas. Até outras pessoas falam que não é verdade aquilo. O meu pai é que me faz retroceder a minha vida. O teu pai não retrocede a tua vida. A tua mãe não retrocede a tua vida. O teu avô não retrocede a tua vida. O teu avô quer o teu bem. Mas nós que interpretamos mais essas coisas. Então, antes de agir, vamos pensar de uma forma correta. Aliás, é a mensagem que eu deixo para a população, para aqueles que nos assistem nesta noite, que vamos deixar essa informação ou difundir essa informação para os nossos filhos, geração em geração, que os nossos pais, eles têm muita importância. Tem muita importância. Sim. A boa pergunta é, que pai é esse que vai gostar de ver o seu filho numa miséria? Não tem. Que pai é esse que vai fazer de tudo para ver o seu filho retroceder além de avançar? Progredir, sim. Não há, acredito. Não. Acredito que não há. Nossos pais fazem de tudo para nos ver bem. Sim. Fazem de tudo para nos ver bem. E outra coisa, nossos pais, principalmente nossos pais agora, ou tem outros pais que na verdade tiveram muito sacrifício para os seus filhos estudar, para os seus filhos na verdade alcançar outros níveis, mas basta de alcançar aqueles níveis, nós que somos filhos, já começamos a atribuir o nome, aquele meu pai não presta, não me ajudou nada. Por enquanto teu pai teve muito mesmo sacrifício para que você possa chegar àquele nível. Tiveram muitas coisas que eles fizeram para chegar naquele nível, mas quando você chega àquele nível já começa a esquecer a família, começa a esquecer aquelas pessoas que te apoiaram. Então nós precisamos na verdade valorizar essas pessoas que nos deram apoio, que nos deram o primeiro passo. Então é isso mesmo. Nós precisamos, conforme estava a dizer, de reconhecermos, precisamos de valorizar em que sentido? O pai não se compra. O pouco que faz, mesmo se for para assinar um documento seu, dizer que precisamos da assinatura do seu pai, é ajudar. Sim. Não espera alguém trazer aviões, dinheiro, é que você vai acreditar que é que já está a receber ajuda. Cada um faz o seu melhor, cada um faz até onde acha que pode conseguir. Muito bem, muito obrigado por ter aceito o convite. De facto, era necessário que nós falássemos deste tema extremamente importante para a nossa comunidade moçambicana. Com a esperança de voltar mais vezes com outros temas transversais, nosso Kanimambo por ter permanecido até agora, que é o fim. Aproveite se subscrever neste canal para não perder os próximos debates transversais. Meu nome é Luís Mbambe, estive aqui com o grande homem Manuel Kaum. Muito obrigado. E aproveitar este momento, mandar um forte abraço para o meu amigo Prosperino, ele que sempre dedica-se muito também para compartilhar comigo aquilo que são os seus conhecimentos de ponto de vista culturais. Muito obrigado. Tchau.